Graça e paz, irmãos. O nosso texto para a pregação desse domingo está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos de 12 até 17. É um parágrafo em que o apóstolo Paulo passou por um período de desânimo, uma frustração, porque teve uma oportunidade perdida. E normalmente quando uma oportunidade perdida, ela gera tristeza. Então vemos aqui desânimo, decepção, sentimentos que promovem um estado de apatia, de depressão, chateação e algumas outras coisas que nos incomodam e que geram no coração um desconforto com o momento vivido. Como lidar com esses sentimentos? E talvez possamos pensar nos dias que estamos vivendo, que é uma realidade de alguns de nós. Confinamento, sem poder estar com os amigos, sem poder estar reunido com a igreja, sem participar de algumas atividades que gostamos, o esporte, coisas dessa natureza acabam produzindo em nós esse tipo de sentimento. Eu creio que de alguma maneira todos nós lidamos com esses sentimentos. De alguma maneira nós vamos passar, ou já passamos, ou iremos passar por todos eles. Pensamos algumas coisas, tais como você que é dona de casa ou que trabalha fora, decidiu realmente fazer um jantar diferente para a família e por alguma razão não conseguiu. Uma visita inesperada, atraso na escola do filho, o gás acabou, alguma coisa acontece e não consegue desenvolver aquilo que pensou. Pensamos em nós que estamos envolvidos na vida da igreja, marcamos uma visita, preparamos o material e de repente o filho adoece, o carro quebra, precisamos fazer alguma coisa inesperada. Aí, às vezes a pessoa com quem nós contactamos não está lá, você chega e de repente a pessoa esqueceu da visita marcada. Desânimos, frustrações por um plano fracassado. Então, peço que você possa acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versos 12 até 17. Diz assim na versão Nova Almeida: quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim, no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que se perdem. Para esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos da presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é, em boa parte, uma carta em que ele defende o seu ministério. E podemos dizer que o verso 14 inicia um bloco maior que vai terminar lá no verso 7, verso 4. E percebemos nele alguns contrastes na mente do apóstolo Paulo. De um lado, há uma agitação na sua mente provocada pelo desânimo de seu espírito por causa dessa oportunidade que fora perdida em Troade, que fala os versos 12 e 13. Some a essa frustração, a essa chateação, as aflições pelas quais Paulo recebia de acusações, de mentira, de falsos líderes, de falsos profetas. De outro lado, nós percebemos nesses versículos daqui, no capítulo seguinte, a sua alegria, da sua gratidão. Então, esse texto que nós selecionamos e que nós temos aqui é uma palavra assim que nos ajuda
a lidarmos com o desânimo, com a decepção, seja na vida cristã, seja num ministério específico a que estamos vivenciando. Penso eu que Paulo vai, nesse momento, se valer das lembranças que ele tinha. Arrisco-me a dizer que algum tipo de fragrância aromática influenciou a fé de Paulo naquele momento em que ele estava escrevendo. Porque Paulo, na verdade, ele vai se refazer dessa frustração e vai se animar dentro da sua jornada de ministério, dentro do seu trabalho, e é um encorajamento tanto para você quanto para mim. O texto realmente nos estimula a quase uma sessão de aconselhamento, a uma terapia com o apóstolo Paulo. Vemos o seguinte: Paulo estava na cidade de Troade e ele fala de uma oportunidade perdida. Agora, pense você comigo, como é que Paulo se sentiu nessa situação? Alguém que, a partir da sua conversão, sabia que todo o foco, todo o norte, toda a direção da sua vida era pregar o Evangelho, falar do Senhor Jesus aos perdidos. Com certeza esse coração pastoral de Paulo ficou mergulhado numa decepção, numa frustração. É a ausência do seu amigo, do seu companheiro Tito que provoca esse desânimo em Paulo. E dessa maneira, porém, ele não se deixa abater pelo desânimo. Ele é atingido, mas não é vencido. O que impulsiona Paulo à alegria? Porque ele não se deixou abater pela depressão ou por esse desânimo. Por que você e eu, irmãos, não precisamos nos entregar ao desânimo, à frustração, a uma depressão, quando um problema acontece? Quando algo não dá certo? Nós precisamos realmente dizer que nós não precisamos nos entregar a essa decepção, a esse desânimo. Precisamos ver o Deus no controle, a maneira como Deus está agindo e como nós estamos sendo conduzidos dentro dessa trajetória com a qual nós fomos colocados pelo Senhor, na qual nós fomos colocados pelo Senhor Jesus. Lembrando que Paulo aqui vai falar de um triunfo. Aí pensamos nisso lá na procissão que existia na época de Paulo, lá na cidade de Roma, quando os comandantes, os generais, vinham vitoriosos das suas guerras. Pensamos então nesse triunfo, na entrada lá na cidade, como uma passeata, em que nós estamos aí então acompanhando. E podemos dizer que nós, da igreja, estamos dentro desse triunfo ou dentro dessa passeata. Então, o que esse texto de 2 aos Coríntios traz para nós? Pegamos um princípio que esse texto nos traz. Porque o triunfo do Senhor Jesus Cristo é certo, somos animados nos momentos de desânimo e capacitados na pregação do Evangelho. O texto ressalta a antiga passeata das entradas que nós falamos lá em Roma. Era um evento civil, pois a cidade prestava homenagem ao comandante. Mas também era um rito religioso onde os sacerdotes e esses generais e outros soldados iriam sacrificar ao deus Marte. No trecho percorrido, então chamamos do triunfo ou da passeata, eram colocados muitos recipientes em que se queimava o incenso. Então havia assim um aroma. Muitas vezes eram jogados flores e folhas, não é, no caminho desses generais, desses soldados. E também, claro, daqueles que eram os cativos. Os sacerdotes levavam seus incensários para aromatizar a passagem. Os cativos, os prisioneiros de guerra, eram apresentados a Roma, simbolizando o poder do general romano e do império. Então, nesse sentido que nós vemos que Paulo vai transferir para o ministério da palavra dois desses elementos da passeata romana. O triunfo, e no dia de hoje podemos chamar de uma certa procissão da vitória, e os aromas vindos das flores e dos incensos queimados ao longo do percurso.
Então, o triunfo e o aroma não são dois eventos divergentes, distantes ou difusos dentro da procissão. E podemos trazer isso para o Senhor Jesus, aquele que é realmente o general que veio, podemos colocar nesse sentido militar, a este mundo, é o Senhor soberano, o Rei soberano que veio a esse mundo tomar aqueles que eram cativos do pecado, do diabo, e conquistá-los. E nesse sentido, então, entendemos pela palavra que nós somos transportados de um reino para o outro reino. Por isso, então, esses elementos são metáforas que nos ensinam sobre a salvação e a carreira cristã. A metáfora do perfume ou do aroma é enfatizada dentro do texto. Por isso é importante, antes de entrar nos detalhes do texto, uma rápida noção sobre essa questão de perfume e aroma, que vem de séculos atrás. Então, para se fazer um bom perfume, o químico seleciona a essência principal e depois, segundo seus objetivos, vai adicionar essências secundárias, mistura-as com álcool, com água e com fixador. O recipiente tem atualmente mais valor comercial e estético, como nós podemos ver em um tipo de hoje. Há muito valor à aparência, à questão que envolve o perfume. Mas naquela época não era dessa maneira. O que importava era realmente o perfume. O vaso, o recipiente não tinha tanto valor assim. Os perfumes, os aromas, eles têm uma capacidade de agir na memória das pessoas. É uma situação de causa e efeito. Posso falar de algo sim, bastante pessoal. Esse perfume, há uma fragrância de jasmim, vai me lembrar de cemitério. Daí você pergunta, credo? Por quê? Porque onde eu cresci, muitas vezes eu estava lá com meu pai, onde ele trabalhava no antigo SESI, lá em Ponta Grossa, no Paraná, e o cemitério tinha ao redor dele muitos pés de jasmim. Então, muitas vezes nós íamos, eu, meu irmão, alguns outros, esperar meu pai, e às vezes ficávamos ali por perto brincando. E o cheiro do jasmim era um cheiro muito forte. Então, dessa maneira, jasmim normalmente vai me lembrar de cemitério. Mas é um bom perfume, muitas pessoas gostam de usar esse tipo de aroma. Mas também tem um sentido positivo de um aroma, principalmente quando eu estou em algum local e respiro e sinto aquele cheiro, da gordura de uma carne assando, de um churrasco. Então isso vai sempre me lembrar de tempos em que eu vivia lá na minha casa, com minha família, e quase todo domingo nós tínhamos, por conta do papai, um churrasco, normalmente uma boa costela no sentido gaúcho. Então, com certeza, assim como eu, você também tem lembranças provocadas por algum tipo de perfume ou de aroma. Hoje em dia eu posso dizer que perfumes, na verdade, me são um problema por causa da questão alérgica. Mas não posso proibir as pessoas de usarem perfume. O pessoal aqui de casa, a minha esposa e as minhas filhas têm essa dificuldade, porque normalmente eu tenho que sair para depois elas se perfumarem. Mas são coisas da vida. Então eu penso que, voltando ao texto, que algum aroma, algum perfume trouxe à mente de Paulo essa certeza do triunfo do Senhor Jesus. E lhe proporcionou nesse momento trabalhar o seu próprio coração, não se deixar desanimar, não se deixar abater pela situação que estava vivenciando. Então, nesse texto nós podemos perceber 3 efeitos proporcionados por essa lembrança do triunfo. Dos versos de 12 até o início do verso 14, a parte inicial do verso 14, é o primeiro efeito. Nós somos libertos do desânimo por causa da certeza do triunfo de Cristo. Agora, um esclarecimento acerca da razão de usar o texto para todos nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, e não somente aos pastores, como alguns intérpretes preferem. Então, o uso de nós, aqui pelo apóstolo Paulo, não é um mero recurso linguístico para humildade.
O nós realmente é uma intenção de coletividade. Paulo não pensa só nele, ou só na sua equipe, ou só nos pastores, ou só aqueles que estão no ministério. Ele pensa em toda a igreja. Toda a igreja está sendo contemplada, né, no uso de nós nesse texto. É a igreja que é triunfalmente conduzida por Cristo até Deus. Esse enorme regozijo de Paulo no fato de que Deus trabalha e trabalha através dele, louvar a Deus é a resposta para o desânimo, então. A razão das ações de graça, Deus prossegue triunfalmente. Essa é a grande ênfase dentro da própria carta. Há uma temática de poder e de fraqueza que percorre toda a carta, com uma intenção de Paulo, assim como ele usa essa metáfora do triunfo e do aroma. Pensando lá no cortejo da procissão em Roma, dessa procissão triunfal, lembrar que os sacerdotes, dizem, balançavam seus incensários por todo o caminho. Tinham recipientes ao redor, ao longo do caminho pelas ruas até o campo de Marte, que era o deus da guerra para os romanos. Era o local de adoração do general, dos soldados, de outros líderes da cidade de Roma, do Império de Roma. No início do verso 14, nós percebemos uma ação de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, na vida do apóstolo Paulo, em que ele diz, Deus o conduz em triunfo. Por isso ele diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Assim, essa glorificação, esse louvor a Deus, ele sabe realmente que, apesar de ter deixado Troade, andado em direção ao novo local, mas ele diz, Deus nos conduz, louvado seja Deus, porque ele nos conduz em triunfo. Embora sejamos conquistados por Cristo, na verdade conquistados por Deus, que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, conforme Colossenses 1,13. E Paulo usa a imagem da conquista lá em Efésios capítulo 4, verso 8, indicando sua completa vitória, e nós, os crentes, os salvos, os eleitos da igreja, como cativos. Aqui em 2 Coríntios, porém, Paulo vê todos os crentes como o exército vencedor. Nós, os crentes em Cristo, participamos do cortejo como soldados do exército liderado pelo comandante Jesus, o Senhor da glória, ao Cordeiro na cruz. Paulo aponta para essa passeata como a peregrinação nossa dentro deste mundo. Por isso ele diz, sempre nos conduz em triunfo. Esse é mais um dos paradoxos que a Bíblia coloca relacionado à cruz. Nós somos cativos, nós somos escravos do Senhor Jesus Cristo, mas também somos os seus soldados, também somos o seu povo livre, liberto, né, do pecado e do diabo. A cidade de Troade e essa porta que Paulo não aproveitou estava debaixo do controle soberano e onipotente de Deus. Deus abre portas, Deus fecha portas. Ele é o Senhor de todos os detalhes. Então essa condução triunfal de Deus através de Cristo na vida de Paulo resultou na igreja em Filipos, Atos 16. Entendemos que que Paulo coloca aqui dentro da nossa pregação não é simplesmente uma palavra para um triunfalismo. A ideia ali com Jesus no barco tudo vai bem para Jerusalém. Nós vamos passar por aflições, vai tudo bem no sentido de que Deus nos protege, Deus nos cuida, ou Deus pode deixar realmente uma tempestade acontecer, pode vir a acontecer um naufrágio, nós não sabemos quais são os desejos de Deus, qual é a vontade de Deus. Por isso nós não podemos colocar a ideia do triunfalismo, tudo vai ser bom, tudo vai dar certo, nada de mal vai acontecer. Essa não é uma palavra bíblica para nós da igreja. Nós vamos passar por aflições, por angústias, por afrontas. Jesus já nos preveniu, ele já nos alertou sobre esses fatos. E podemos perceber sim que Paulo exemplifica isso na sua vida. Basta nós lermos a sua história no livro de Atos, possamos ler 2 Coríntios e vermos como isso aconteceu na vida dele.
Mas Deus nos conduz em triunfo sempre. Vamos lembrar dos mártires da igreja. Policarpo, por exemplo, os 6 mártires de Lyon, em que nós lembramos, não é, principalmente de Blandina, que foi levada como moça junto com os outros, não é, e colocada lá para espetáculo na cidade de Lyon, e acabou depois de muitos sofrimentos, verdugos, touros, leões, uma chapa quente em que ela foi sentada até que ela foi realmente morta finalmente. Mas a sua morte não foi uma derrota. A morte desses mártires no passado e até nos dias de hoje, em alguns lugares do mundo, não é uma derrota, e sim é a vitória do Senhor Jesus sobre o império das trevas. Se você não quer se entregar ao desânimo, a uma atitude depressiva, faça como Paulo nos diz, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. Vamos lembrar de Paulo falando em Filipenses 4,6, não andem ansiosos por qualquer coisa, antes coloque diante de Deus tais coisas por meio da oração, da súplica, com ações de graça. Você recebeu a vitória na cruz e pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Louve a Deus por isso. A Deus conduz você em triunfo em todas as situações. Perdeu o emprego, aquela situação não é vã. Ele tem outra porta aberta para você. O que Ele quer da sua vida. Colocou você na família em que você está. Há uma razão para isso. No bairro em que você vive, na cidade em que você nasceu, o emprego que Ele deu, a escola em que você estuda. Você já considerou que essas coisas acontecem na sua vida e não é por acaso? Não é um erro. Há um plano de Deus. E o plano realmente é para que Deus possa lhe conduzir em triunfo em qualquer uma dessas situações. Por isso, louve a Deus como o melhor dos remédios para combater o desânimo, a frustração. É nesse lugar onde você está que Deus quer que você viva à luz da certeza do triunfo de Cristo. Não se entregue à frustração. E agora vamos passar ao segundo efeito que nos ajuda a esclarecer essa alegria da certeza do triunfo. Nos versos 14, a parte B, até o verso 16, nós vemos esse segundo efeito, em que nós manifestamos o bom perfume que é Cristo por causa da certeza do triunfo do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo aqui no final do verso 14, ele diz, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. O que nós entendemos? Que é uma segunda ação de Deus que é descrita pela manifestação desse aroma do seu conhecimento através do apóstolo Paulo. Então Paulo comparou essa disseminação do aroma dos incensos lá na Passeata do Triunfo com essa manifestação aromática do conhecimento de Deus por meio dos crentes. De Paulo, de nós que somos da igreja. A metáfora do triunfo ela é muito provocativa, pois demonstra que Deus nos conduz como servos conquistados em triunfo, como recipientes da sua fragrância. Dá a nós o privilégio de participarmos do exército do Senhor Jesus Cristo. Somos os servos cativos do comandante do Rei Jesus Cristo, mas somos apresentados como seus aliados, como seu exército, e não como despojos de guerra. É através de nós, da igreja, que Deus espalha o aroma do seu conhecimento de si mesmo. As pessoas, ao aspirarem de nós o bom perfume que é o Senhor Jesus Cristo, entenderão e a elas serão reveladas o conhecimento de Deus. Essa descrição do aroma, ela percorre todo o parágrafo. Essa fragrância do conhecimento vem pela palavra pregada e pela criação, a natureza que revela os atributos de Deus, como Paulo fala em Romanos 1, versos 20 e 21. É esse aroma que se manifesta no caminho percorrido. O cheiro nos permite as associações. Lembra-se de aromas que trazem lembranças. Isso é algo que todos nós sabemos disso. A gente já falou um pouco sobre isso, mas de repente podemos pensar, o marido que passa em determinado local, sente um perfume e vai lembrar da sua esposa.
O perfume realmente vai trazer algo de lembrança dessa esposa e agradecer e louvar a Deus porque ele tem uma esposa. Ou o aroma de uma comida pode lembrar da comidinha da mamãe, ou da esposa. Talvez isso nos faça entender esse prazer de Deus na propagação do Evangelho através da pregação. Há um aroma que se espalha no ar por meio da pregação pura e verdadeira do Evangelho de Cristo. Deus exala essa pregação, exala esse aroma dessa pregação. Temos que nos lembrar, quando pregamos, quando anunciamos, quando falamos, quando evangelizamos usando a palavra de Deus, a pessoa de Deus, o seu caráter, o seu plano eterno, esse aroma se manifesta naquele local, se manifesta no mundo. Veja o verso 15 que Paulo diz, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. A palavra é outra quando Paulo diz que ele é o bom perfume de Cristo. Então a indicação é o cheiro agradável dos sacrifícios do templo em Jerusalém. Então o que isso significa, que essa frase significa, ou o perfume que vem de Cristo ou o perfume que é Cristo. Há uma disputa sobre qual é a intenção de Paulo, o que Paulo realmente quis dizer. Perfume que vem de Cristo ou perfume que é Cristo. Nesse sentido que nós podemos pensar e entendermos isso. Aquele que Paulo quer dizer, o bom perfume que é Cristo. Nós somos o vaso, nós somos o recipiente que tem Cristo. Cristo é o bom perfume em nós. Nesse sentido, podemos dizer que o resultado que Deus espera é a aromatização do lugar por meio da vida, das nossas palavras, do nosso comportamento, das nossas intervenções, em que as pessoas poderão aspirar ou cheirar o bom perfume que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos atentar às seguintes verdades. O aroma propagado tem um alvo, que é a pessoa de Deus. O aroma propagado produz uma separação e um julgamento. E podemos pensar em Romanos 12:1. Meu corpo, um sacrifício vivo. Vemos aqui um convite à adoração quando diz, somos um aroma agradável de Cristo que Deus aspira. Os incensos na passeata provocavam efeitos, sentimentos de alegria, de vitória para os conquistadores, mas para os cativos, para os conquistados. Esses aromas produziam, geravam nas suas vidas tristeza, dor, medo. Muitos deles nunca mais veriam as suas famílias. Muitos deles morreriam em alguma arena como espetáculo de guerra. Muitos seriam escravos o resto da vida na casa de senhores lá em Roma. Assim, quando as pessoas aspiram o nosso ensino, a nossa pregação, o nosso testemunho de Cristo e do seu Evangelho, há um resultado. Ou será um cheiro de morte para aqueles que não se converterão, para aqueles que rejeitarão o Senhor Jesus, ou haverá um cheiro de vida para aqueles que se converterão. Que cheiro você aspira agora? Quando você ouve a palavra do Evangelho que produz algo em você. Não vamos nos esquecer de Isaías 55, verso 11. A palavra, quando pregada, quando falada, ela cumpre o propósito estabelecido por Deus. Nós não somos responsáveis pelos resultados. Somos, entretanto, responsáveis pela qualidade do conteúdo da mensagem. Quem é capaz ou idôneo para entender essa manifestação da salvação de Deus? Pergunta Paulo. Podemos estudar essa doutrina, mas o entendimento completo só dentro da eternidade. É assim que nós aprendemos, que nós somos o recipiente onde está o verdadeiro perfume que é Cristo. É Cristo que nós espalhamos. Embora hoje se preocupe muito a indústria com a embalagem, com o recipiente onde está o perfume, Deus, nesse sentido, ainda trabalha no modo antigo. Ele não se preocupa com o recipiente no sentido. Ele quer realmente a qualidade do perfume que é o Senhor Jesus. Ele quer nos usar da maneira que nós somos. Alguns são mais bonitos, outros são mais feios. Alguns têm qualidades, têm
talentos, têm habilidades que Deus lhe deu, outros têm menos. Não importa. Alguns têm o seu corpo perfeito, outros, infelizmente, sofrerão problemas, dificuldades, perderão membros, ou nascerão com problemas. Não importa o recipiente, porque o valor é realmente daquilo que é o conteúdo, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos usar assim como nós somos, como vasos de barro, porque a excelência é realmente o Senhor Jesus em nós, a palavra do Senhor Jesus em nós. Vamos aprender que a pregação, o ensino da palavra é uma bênção naqueles que se convertem. Vamos sempre entender, a palavra será lançada, será produzida e fará o seu trabalho. A pregação, o ensino da palavra é um cheiro de morte para os que se perdem. E isso pode trazer perseguições, afrontas, pessoas que não gostarão daquilo que nós falaremos. Deus nos conduz em triunfo. Nós espalhamos o seu aroma. Por isso, então, o terceiro efeito é impactante se queremos apresentar Jesus Cristo como o bom perfume, no verso 17. E esse terceiro efeito diz que nós pregamos fielmente a palavra por causa da certeza do triunfo do Senhor Jesus Cristo. E esse verso 17 é a explicação a respeito de Paulo ser recipiente de Cristo, que é o bom perfume. O uso das figuras do triunfo e do aroma é esse contraponto oferecido por Paulo aos coríntios, visto que a igreja fora infectada por ensinos de falsos mestres. Há um aroma de morte, um aroma podre no ar em muitas igrejas por causa do ensino herético. Os pseudos pastores espalhavam difamações sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Entendemos que isso sim gerava aflições e decepções, mas Paulo não se deixou abater por elas. Por quê? Porque ele lembrava do triunfo do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos ser instrumentos para o louvor da glória de Deus? A certeza do triunfo é um instrumento que Deus usa para nos capacitar. A vida de Paulo ensina sinceridade, fidelidade, a verdade, transparência, ingredientes de um ministério santo e de uma vida santa. São essências que, aliadas à pessoa de Cristo, produzem um perfume agradável. Lembrando que o Senhor Jesus é a essência principal maior, mas Deus usa outros elementos para tornar realmente esse perfume agradável a Ele primeiro e também na vida de outras pessoas. Pensemos, a pregação fiel é uma declaração de amor e de gratidão pela salvação recebida. Quem considera e medita no plano eterno da salvação executado pelo Trino Deus, desde a eternidade passada, na encarnação e na consumação da vitória, responde em santidade e fidelidade. Veja o que Paulo diz, quero só repetir novamente a leitura. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quem mercadeja, barganha a verdade eterna, não exala o bom perfume de Cristo. Paulo é positivo. Há muitas pregações, há muitos homens, infelizmente, que estão por aí mercadejando a palavra, barganhando as verdades eternas, fazendo da igreja um comércio, fazendo de Deus um Papai Noel, enquanto ele não é. Não colocam Deus como Deus verdadeiro. Não falam mais do pecado e dos seus efeitos, não falam mais da morte eterna, do inferno, porque isso não é mais conveniente para muitas igrejas. Mas essas são verdades com as quais nós temos que lidar. Porque a palavra fala isso. São verdades as quais nós não podemos mais omitir. Somos conduzidos por Deus em triunfo para exaltarmos a Cristo através da pregação da palavra. Calvino se expressou dessa maneira: a força do Evangelho é tal que nunca pregamos em vão.
ela é eficaz, conduzindo ou à vida ou à morte. Pensamos, por fim, nossas conclusões e aplicações desse texto. Um perfume é composto de várias essências. A principal, as essências secundárias, que o químico, na verdade, seleciona, mistura para formar o seu perfume pretendido. É a partir dessas informações que vamos aplicar dessa maneira. Cristo é a essência principal. Você e eu, como crentes, somos o recipiente. Dificuldades, dores, decepções, vitórias, bênçãos são outras essências que Deus usa. Ele é, nesse sentido, o químico-chefe. Ele trabalha para produzir em nós, por meio da nossa vida como discípulos do Senhor Jesus, o bom perfume que é o Senhor Jesus, para que as pessoas aspirem Jesus. Porque o triunfo de Cristo traz certeza. Você é animado nos momentos de desânimo e é capacitado na pregação do Evangelho. Qual é o aroma que as pessoas estão aspirando da sua vida? Deus quer que exalemos Cristo na nossa vida. Naquilo que falamos, naquilo que pensamos, nos nossos desejos, nas nossas atitudes. Para manifestar o Senhor Jesus é preciso tê-lo como Senhor e Salvador da vida. Se você que está me escutando não é salvo por Jesus, arrependa-se dos seus pecados e confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você não é de Cristo, então não há a melhor essência na sua vida. Não é Cristo que as pessoas vão aspirar. É outra coisa. Deus, que é soberano, conduz você que é crente em triunfo, apesar dos problemas, das dificuldades, das bênçãos, das vitórias, das derrotas. Seja na sua casa, para que você aromatize as pessoas da sua família com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seja no seu trabalho, seja na vida da igreja, seja em algum local da sociedade em que nós vivemos e agimos, comprando, passeando, visitando. Deus quer usar a sua vida para você aromatizar as pessoas com o Senhor Jesus. Deus, que é sábio, conduz você que é crente em triunfo, apesar das dificuldades. Pense nos seus colegas de trabalho, pense nos seus colegas de sala de aula, nos seus vizinhos. Você está realmente exalando Cristo para essas pessoas? Toda vez que você usar um perfume, seja ele com qualquer recipiente, lembre-se, Deus quer usar você como o vaso, como o recipiente, mas que Cristo seja o bom perfume. Que as pessoas não fiquem olhando para o recipiente, e sim possam dizer que nesse recipiente elas encontraram Jesus, que elas sentiram o cheiro do Senhor Jesus, viram em você o exemplo de Jesus, os seus sentimentos, o seu modo de viver, o seu modo de pensar. Que nós realmente sejamos esse recipiente que exala, que aromatiza o bom perfume que é o Senhor Jesus. Oremos. Senhor, eu te dou graças porque o Senhor revela a tua palavra. E mesmo no momento de tristeza, de dor que o apóstolo Paulo passou, vemos como o Senhor o conduziu a uma vitória. O fez lembrar que realmente nós estamos nessa passeata do triunfo, mas nós seguimos o Senhor Jesus. Obrigado porque nós somos cativos de Jesus, porque Ele nos conquistou, mas também porque Ele nos fez seus amigos e nos colocou no seu exército, porque nós temos essa certeza de que o Senhor Jesus já é vitorioso e nós com Ele somos mais que vencedores. Te louvamos por isso e que essas verdades nos ajudem nos momentos difíceis, principalmente nos quais nós passamos nesse momento da nossa história, mas também no momento da vida de cada um de nós, ao longo dos anos que o Senhor nos der neste mundo. Que o Senhor nos faça realmente se lembrar de que essa certeza do triunfo de Jesus deve produzir em nós a alegria, ações de graça
louvor, porque nós realmente somos capacitados a enfrentar todo desânimo, desespero e depressões, nesse sentido de aprendermos o Senhor, que Tu és vitorioso, que nós o seguimos porque o Senhor já venceu na cruz e nos conquistou para si. Nós louvamos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém.